Boa noite, gente. Meu nome é Maicon, somos coordenadores aqui do GDMIN, junto ao Danilo, a Maria e o Marcos. A gente vai estar iniciando hoje a nossa reunião sobre barragens de mineração, aspectos regulatórios e métodos alternativos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui no grupo. É sempre uma grande satisfação ver o quórum e como vocês estão engajados na temática nesse semestre. Hoje a gente vai receber a palestra da doutora, desculpe, Mariana Correia, graduada em Engenharia de Minas, mestre e doutoranda em Engenharia Mineral pela UFOP, pós-graduada em Gestão de Segurança de Barragens pelo IDD, pós-graduada em Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela UFMG, possui certificado em Project Management pela Universidade de Verne, nos Estados Unidos, e graduação sanduíche na Engenharia Civil pela Universidade de Bretagne Sud, perdão, francês, também na França, no caso. Atualmente, engenheira geotécnica sênior na JF Mineração. Também contaremos com a presença da advogada, graduanda em Direito pela FMG, Giovana Carvalho, ex-coordenadora do grupo de estudos, então é um grande prazer poder contar com a sua presença aqui de novo, Giovana. Também é graduada em Direito Minerário pelo CEDIM e membro da Comissão de Direito Minerário do OAB-MG. Atualmente também é advogada aqui do escritório William Freire, na área de contencioso consultivo, administrativo e regulatório. Primeiramente, a gente também queria fazer um agradecimento à professora Débora, do Departamento de Engenharia de Minas, que convidou os alunos dela da disciplina de Direito Minerário para estar participando da atividade. A gente acha que isso é uma forma bastante interessante de agregar conteúdo aos alunos da Engenharia de Minas que acabam não tendo tanto contato com essa parte regulatória, mesmo que muitos estejam até como mais chato do direito minerário, do direito em geral. E a gente vai começar com a apresentação da Mariana e depois com a da Giovana. Condensaremos as perguntas mais para o final, mas fiquem à vontade para mandar no chat ou levantarem a mão se sentirem à vontade. Pode ficar à vontade, Mariana. E só um último aviso, desculpe. A gente vai soltar 2 listas de presença. A primeira vai ser exclusivamente para os alunos da professora Débora, da Engenharia de Minas. Então, peço que os outros integrantes do grupo que não são participantes dessa disciplina na FMG já tenham a responder apenas a segunda lista. Muito obrigado, fiquem à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Como foi apresentado pelo Maicon, meu nome é Mariana Correia, sou engenheira de Minas, formada pela UFOP, mestranda e atualmente doutoranda, e atuo como engenheira geotécnica na JF Mineração atualmente. Eu queria, primeiramente, agradecer ao convite da GEDMIN por essa oportunidade de contribuir hoje nessa noite. Espero que eu traga algumas informações relevantes e novas para vocês e que seja de muito proveito a nossa noite hoje, nosso encontro. Pronto. Bom, o Michael já fez um pequeno preâmbulo do meu histórico acadêmico e profissional, e eu vou trazer um pouquinho, algumas informações novamente, que eu sou engenheira de Minas, como eu falei, graduada pela UFOP, tenho uma graduação sanduíche em engenharia civil lá na França, na Université de Bretagne Sud. Fui estagiária durante a graduação na gerência de operação de mina, na CSN, porém, durante o meu mestrado, eu acabei me baldeando mais para a área de geotecnia, então eu larguei a operação de mina e me apaixonei pela geotecnia e principalmente pela geotecnia de barragens, que foi onde eu fiz o meu mestrado em geotecnia com minha dissertação em liquefação de barragens. Também tenho uma pós-graduação em gestão de seguranças pelo grupo IDD. Atualmente estou finalizando meu doutorado em engenharia mineral também pela UFOP. Ano passado finalizei um curso executivo de Project Management na University of La Verne, e, atualmente, além disso, ainda faço pós-graduação em recursos hídricos e meio ambiente pela UFMG. Com relação ao meu histórico profissional, também destaco pelas minhas passagens como professora no Cefet, já fui analista ambiental da FEAM, perita do Ministério Público em barragens, mineração e áreas de risco. Também trabalhei na área de consultoria e projetista na Valma Engenharia e atualmente sou engenheira sênior na JF Mineração.
Bom, como eu comentei, né, inicialmente o meu tema é sobre barragens de mineração e tecnologias alternativas, e eu queria iniciar a minha apresentação falando sobre o contexto social e regulatório, né? Hoje, com o avanço das novas operações de mineração, está se tornando gradativamente mais desafiador para a indústria de mineração e uma crescente pressão para adotar práticas empresariais mais responsáveis e mais sustentáveis, né? Tudo isso devido à reputação da indústria de mineração, que é uma reputação historicamente fraca, né? Devido às exemplificadas minas abandonadas e não reabilitadas, que a gente tem exemplos, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, como também pelos incidentes catastróficos de barragens de rejeito, como Mariana e Brumadinho. Então, esses eventos, eles têm gradualmente influenciado a percepção da indústria, prejudicando a disposição dos governos e das próprias comunidades envolvidas em apoiar novas operações. Isso tem levado à implementação de regulamentações cada vez mais rigorosas, com foco na sustentabilidade. No caso, né, não vou entrar tanto em detalhes sobre as regulamentações, porque a Giovana vai fazer a apresentação dela sobre isso, mas, de certa forma, esse é o contexto que nos encontramos hoje para para trazer essas iniciativas de tecnologia e principalmente gestão de rejeitos, né? Que é o que eu vou falar agora. Bom, antes de pensar em gestão de rejeitos, a gente tem que pensar em gestão de resíduos de mineração, porque na mineração a gente não gera apenas rejeitos, a gente gera também estéreo, que consiste em um material descartado, que veio diretamente da operação de lavra, ou também, né, a gente chama do ROM, e ele não foi processado ainda pela usina de beneficiamento. Já o rejeito, por outro lado, ele corresponde à porção associada ao minério que passou pela usina ou que ele vai ser passado pelo beneficiamento mineral. E entrando com foco mais hoje, né, na parte de rejeito, a gente percebe que bilhões e bilhões de toneladas de rejeito estão contidos em barragens ao redor do mundo. E isso representa um grande passivo ambiental para uma mina. E, inclusive, está entre um dos legados mais visíveis de uma operação de mineração. Portanto, considerando essa grande quantidade de rejeitos que são gerados pelas mineradoras, que tem o potencial de criar impactos duradouros em termos ambientais, sociais e até mesmo econômicos, a questão de gestão de rejeitos de mineração se torna uma questão crucial para um desenvolvimento sustentável, à medida que a atenção deixou de ser apenas pela viabilidade econômica e técnica, mas também para a viabilidade sustentável das opções de projeto. E com essa viabilidade sustentável que a gente tem falado, é que nas últimas décadas, algumas tecnologias de desidratação, como, por exemplo, hidrociclonagem, espessamento em pasta, filtragem, foram introduzidas, né, com a intenção de melhorar a estabilidade geotécnica e geoquímica dos rejeitos úmidos convencionais. Então, percebe-se que os planos de fechamento, né, estão cada vez mais a influenciar a concepção de uma barragem e a seleção de método preferido de disposição de rejeitos. Alguns estudos atuais têm demonstrado que aquelas tecnologias de aumento de teor de sólidos, como, por exemplo, espessamento em pasta, hidrociclonagem, eles são mais sensíveis aos parâmetros de fechamento de mina do que aquelas alternativas de secagem completa ou quase ou parcialmente completa, né? Como é o caso que eu vou falar, que é o de filtragem. Então, é muito importante que essas possibilidades, que haja uma gestão de rejeitos desde o início, porque essa escolha inicial na concepção do projeto, ela vai interferir muito na hora do seu fechamento de mina. Né? E aí que a gente traz a primeira alternativa, que é o reaproveitamento de rejeitos, né? Algumas mineradoras e até mesmo universidades, elas estão tendo cada vez mais iniciativas para estudar e para tentar viabilizar o reaproveitamento de rejeitos estéreis e resíduos de mineração. E existem atualmente vários exemplos já sendo executados, como por exemplo da Vale, que ela tenta transformar o rejeito de minério de ferro em blocos de concreto e pisos para construção civil.
Durante a minha pesquisa para a apresentação de hoje, eu achei também alguns outros exemplos interessantes que eu estou trazendo, como, por exemplo, os finos de ferro estão sendo utilizados para siderurgia e construção civil, resíduos finos de rochas ornamentais estão sendo muito utilizados para argamassa, cerâmicas, vidro, tinta, manilha, corretivos de solo, e resíduos grossos de rochas ornamentais estão sendo muito utilizados para fábrica de cimento, brita, areia artificial, artesanato, bijuteria, seixos ornamentais, muros de contenção de talude e pavimentação. Então, para que isso seja possível, um reaproveitamento de rejeitos, tem que haver muito estudo por trás, porque são vários parâmetros que têm que ser estudados, como, por exemplo, granulometria, a sua capacidade ou não de estar inerte em alguns processos, por exemplo, na siderurgia, ele passa por altos fornos, então tem que saber se a capacidade dele de se manter suas propriedades ou não. Então, tem vários aspectos que fazem com que esses estudos sejam enormemente utilizados em projetos científicos de universidades. Então, eu fiz algumas pesquisas e percebi que essas iniciativas, elas não são novas, apesar dos recentes rompimentos, a gente tem essa iniciativa, esses estudos sendo implementados em universidade há anos. Por exemplo, esse primeiro que eu achei que é de 2011, depois de 2013, 2014, e esse último que eu achei, ele é de 2023, então um pouquinho mais recente. E, além de tudo, também, com uma pesquisa simples na internet, você consegue ver que várias universidades já estão sendo implementadas, sendo encabeçadas principalmente pela UFMG e pela UFOP, né? São duas universidades que já têm um histórico muito grande, né? Laboratórios montados já, então já tem uma estrutura para fazer esse tipo de estudo, né? Importante também salientar com relação aos procedimentos de reaproveitamento de rejeito, que hoje existe uma resolução da ANM, que é a resolução 85 de 2021, que ela dispõe sobre os procedimentos para aproveitamento de rejeitos estéreis. Por que essa preocupação da ANM? Porque hoje tem muitas barragens antigas que estão sendo reaproveitadas pelo teor do rejeito ser um teor de grande facilidade em ser reaproveitado, né? Porque hoje as minas elas estão cada vez com os teores de minério cada vez menores, então as barragens antigas elas estão até mesmo se equalizando aos teores de minério hoje sendo aproveitados. Então as empresas estão vendo uma oportunidade no reaproveitamento de rejeito, não só na parte sustentável, ambiental, mas também na parte de ter um retorno econômico com esse reaproveitamento. Então a ANM, vendo esse movimento, percebeu-se que ela precisava legislar sobre isso, uma vez que a barragem, da forma como ela está lá, ela está em um equilíbrio. Então, se você faz um reaproveitamento, da mesma forma que você tem que ter um estudo para dispor o rejeito lá, você também tem um estudo para você retirar, porque no momento que você retira, você quebra aquele equilíbrio da barragem, podendo causar algumas anomalias, como trincas, surgências. Então, assim, é importante que seja sempre pensado e tenha uma estratégia, um projeto para também esse reaproveitamento. Então, sempre que se for pensar, né, empresa, em reaproveitamento, seguir a resolução da ANM, que foi implantada relativamente recente, né, de 2021. Uma outra técnica que também está amplamente sendo utilizada, e já se tem exemplos de sucesso, é a do empilhamento a seco, também conhecido como dry staking, que já foi utilizada e já foi implantada pela AngloGold, pela Herculano Mineração, onde o rejeito, que ele entra com uma polpa, com um teor de sólido baixo, ele é seco, ele entra para a usina de filtragem, né? Essa usina ele é ressecado, formando o que a gente chama de tortas, e essas tortas elas têm um grau de umidade muito menor do que aquela polpa que é enviada para a barragem de rejeito, então ela pode ser remanejada para ser utilizada em pilhas de rejeito.
Porém, há que se salientar que existem alguns desafios para esse tipo de técnica, porque, apesar de não haver atualmente nenhuma legislação para barragem de rejeito, exceto a normativa ABNT 13029, que não tem um rigor tão grande como a legislação tem, é sempre necessário, é sempre aconselhável ter um projeto geotécnico, hidrológico e hidráulico para qualquer para qualquer pilha de rejeito, porque essa pilha de rejeito ela tem que ter os parâmetros geométricos e de controle tecnológico muito bem acertados para ela ter a sua estabilidade garantida. Então, um dos parâmetros, por exemplo, muito importantes que devem ser sempre vigiados é a umidade e a compactação. Então, esses dois parâmetros, eles têm que ser continuamente buscados e tratados dentro da formação da pilha. E isso que traz alguns dos desafios, porque, diferente da barragem de rejeito, que ela só pode ser, ela está em operação a todo momento, seja em períodos de chuva, em períodos de seca, em períodos de frio, a pilha de rejeito ela tem uma dificuldade a mais que, como ela precisa se manter com uma umidade, uma compactação correta, por exemplo, em períodos de chuva, a gente não consegue dar andamento, dar avanço à construção de uma pilha, porque você não vai conseguir manter esses parâmetros. Então, isso traz um pouco mais de dificuldade, e sabendo também que moramos num país tropical, com grande quantidade de chuvas, às vezes chuvas inesperadas, então isso traz um desafio e uma dificuldade a mais para empilhamento. Além disso, a gente também hoje está sendo muito utilizado, principalmente pela Vale, uma análise de risco através das metodologias como, por exemplo, do IRA e árvore de falhas. Também, como eu falei, não está previsto em lei, mas já é uma boa prática utilizada por algumas mineradoras e que fortemente recomendada. E, assim como barragem, uma pilha de rejeito e uma pilha de estéreo, eles precisam de instrumentação para você identificar o nível freático da sua pilha e ter certeza que o nível freático, que a percolação está sendo adequada, está sendo como prevista em projeto. Então, tem alguns detalhezinhos, né, que fazem com que as mineradoras elas tenham um pouquinho mais de receio em acabar totalmente com as suas barragens e entrar para o mundo do empilhamento em seco, da filtragem totalmente nas suas operações. Uma outra alternativa que está sendo já muito utilizada também é a disposição em cava exaurida. Como eu comentei, as minerações por elas já, principalmente aqui no Sudeste, né? Elas já têm cavas muito profundas, então que não vão ser recuperadas, elas estão aproveitando essas cavas para dispor o rejeito lá dentro, porque assim eles conseguem ter uma estabilidade garantida, né? Porque ela está totalmente contida pela cava. Isso é uma alternativa muito utilizada e que é muito bem vista, porque você aproveita dois aspectos. Primeiro, o aspecto da cava, que você está reaproveitando e reduzindo aquele impacto visual que a cava traz, e você está dispondo o rejeito num lugar mais seguro, que não seja em barragem. Então, você consegue até mesmo aproveitar isso muito melhor no seu plano de fechamento de mina. A Vale já tem implementado isso, né, na cava de feijão, e a Samarco também já fazia isso há muito tempo na cava de germano, sendo que essa última exemplo, que é a da cava de germano implementada pela Samarco, ela tem um detalhezinho a mais que é importante a gente pontuar isso, porque pode ser que aconteça também essa situação em outros lugares, né? A cava de germano, ela foi disposta, né, rejeito dentro dela, porém, como houve um aumento de volume muito grande, a Samarco teve que fazer praticamente uma barragem para conter esse volume que já estava extravasando os limites da cava. E aí, quando a ANM foi pesquisar, ela percebeu que esse aumento de volume, né,
barramento construído, ele tinha características de alteamento a montante. Então, no final, a Samarco teve que descaracterizar a cava de Germando também, né? Então, foi uma situação bem diferente que aconteceu, mas que não deixa de ser um exemplo de cava sendo utilizada para a disposição de rejeito. E quais são os benefícios, quais são os pontos positivos das tecnologias alternativas? Existem vários, né? Primeiro, porque essas tecnologias alternativas, elas desempenham um papel fundamental na gestão de rejeito de mineração, porque oferecem soluções inovadoras, que podem reduzir significativamente os impactos ambientais, sociais associados a esses resíduos. Em contraste às práticas, às opções convencionais de disposição, tais como barragem de rejeito, que muitas vezes envolvem grandes escalas, né, bilhões de toneladas de rejeitos sendo contidas, as tecnologias alternativas, elas buscam abordagens mais sustentáveis que não apenas reduzem o risco de rompimento e vazamento de substâncias tóxicas, uma vez que a gente está falando sempre, né, o contexto sempre vai mais abordado o rejeito de ferro, porém a gente também tem em Minas, né, e no mundo inteiro, barragens de ouro, e as barragens de ouro, elas são um pouco mais problemáticas no sentido de problemas ambientais, porque elas vão ter algumas substâncias não inertes contidas lá dentro do rejeito, e além disso, as tecnologias alternativas, elas também minimizam o uso de terras, né, e recursos naturais, contribuindo também com a preservação do meio ambiente. Portanto, essa gestão mais eficiente de rejeitos, como, por exemplo, que eu citei, o reaproveitamento de rejeitos, elas trazem até mesmo oportunidades econômicas e sociais fazendo criações de emprego, gerando receitas, a partir de recursos que estavam praticamente deixados de lado, né? Que não seriam mais utilizados. Bom, uma outra ponto que eu gostaria de trazer nessa reunião de hoje, são as iniciativas e padrões globais que surgiram nos últimos tempos, né? Como por exemplo, o GISTM. O que é o GISTM? Ele foi a revisão global de rejeitos foi convocada pelo Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, o Conselho Internacional de Mineração e Metais, o ICMM, e os Princípios para o Investimento Responsável, o PRI, eles lançaram o Padrão Global de Indústria para a Gestão de Rejeitos. E esse padrão, ele foi desenvolvido por um painel de especialistas multidisciplinar e é um marco importante na busca de evitar qualquer dano às pessoas e ao meio ambiente a partir de rejeitos de mineração. E então, esse documento, ele procura prevenir falhas catastróficas e aumentar a segurança de barragens de mineração ao redor do mundo. O que é interessante e é inovador desse padrão é que ele vai além das orientações triviais que a gente encontra, né, tanto nas legislações que a gente utiliza atualmente. Ele também ele aborda questões paralelas, como, por exemplo, envolver significativamente as pessoas afetadas pelos projetos, então as comunidades afetadas, os stakeholders, em todas as fases de ciclo de instalação das barragens de rejeito. Ele aumenta o nível de exigência em matéria de direitos humanos, ele fortalece as exigências de proteção ambiental, incluindo em especial atenção às mudanças climáticas. Ele implementa um sistema robusto de classificação de risco em instalações. Ele também envolve a governança para a gestão da instalação de rejeitos. Então, até a alta hierarquia, o corporativo é envolvido nessa metodologia, e além disso, ele tem a orientação de que é necessário divulgar publicamente e oferecer acesso às informações sobre as estruturas de rejeito para as partes interessadas, o que também não é tão bem visto atualmente e não é praticado pelas empresas de mineração.
Uma outra iniciativa é o do IBRAM, né, uma iniciativa nacional. O IBRAM apresenta o documento Gestão e Manejo de Rejeitos de Mineração. Esse documento tem o objetivo de contribuir com os diversos segmentos do setor público, da sociedade e da indústria mineral na evolução das práticas de gestão e manejo de rejeitos de mineração, de modo a diminuir os riscos de rompimento e potencial danos associados às estruturas, propiciando assim a sua adequada disposição. Tanto o padrão, que tiver interesse, né, em ter acesso a essa apresentação, eu deixei aqui embaixo o link desses dois documentos, se alguém quiser, né, acessar e baixar e tudo mais. E, por fim, o que fica de riscos e desafios para as novas alternativas, para essas tecnologias alternativas para as barragens, né, tecnologias alternativas propostas pela gestão de rejeitos. O que se tem é que o desafio é grande, porque reinventar-se é uma necessidade da indústria de mineração, principalmente num país onde as barragens de mineração são a solução secular, né, convencional secular. Então, por apresentarem um risco de ruptura em função desde o seu projeto, operação, manutenção, monitoramento, é necessário reconhecer que essas alternativas de uma mineração sem barragem é uma tendência mundial e um caminho sem volta para a indústria mineral. Também é importante ressaltar que a legitimidade do setor depende da redução, desculpa, depende da redução e da gestão controlada dos resíduos e de sua disposição segura. Então, para a otimização dos recursos aliados ao desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento de resíduos, bem como metodologias de lavra e beneficiamento a seco, essas metodologias são estratégicas para se reerguer a confiança do setor do setor minerário junto à sociedade, junto a um governo, né, tendo em vista a reputação fraca do setor mineral. Além disso, há uma pressão muito grande da sociedade por uma mineração diferente. Hoje é impossível pensar em sobrepesar um viés econômico em detrimento de um viés ambiental e social, né? Hoje não é mais aceito o lucro a qualquer custo. E o resgate da confiança é indispensável para a busca de uma indústria menos impactante. Além disso, essas alternativas que eu comentei, elas, como eu já mostrei, elas são uma tarefa multidisciplinar. Então, ela envolve a participação conjunta de inúmeras pessoas, de inúmeras disciplinas, para realmente fazer uma mudança estrutural na gestão de resíduos. É necessário que haja uma produção mais limpa, mais cíclica e reaproveitamento de subprodutos e resíduos. Ademais, não se tem dúvidas de que uma sociedade, o governo e os investidores vão exigir cada vez mais uma gestão mais racional da mineração através de restrições e limites para a geração e destinação de resíduos de mineração, e é essencial considerar o fechamento dessas estruturas desde o início e manter um foco constante no desenvolvimento de práticas de ponta para a gestão de rejeitos, a fim de alcançar níveis de desempenho sustentável. Como eu falei, a escolha da sua alternativa de gestão de rejeitos desde o início da concepção do projeto vai impactar muito em o quanto você tem o quanto você vai gastar o seu orçamento no final para fechar aquela mineração, né? Pensando-se que é um legado que você deixa para o meio ambiente praticamente para sempre, dependendo da metodologia que você vai utilizar de descaracterização, né? Aquela barragem ela vai ficar ali para sempre, aquele rejeito vai ficar ali para sempre. Bom, era isso que eu tinha que falar. Tentei ser bem rápido, porque foi bastante assunto, muito extenso. Desculpa se, né, foi muito rápido, se não deu para entender bem, mas tem um momento de dúvida, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, estou à disposição. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pela apresentação. Foi uma excelente discussão. A gente já tem algumas perguntas no chat, então você pode ficar à vontade para analisá-las e já ter as respostas ao fim da apresentação. E agora eu passo a palavra para a Giovana. E aí, gente, boa noite. Bom, Mariana, obrigada pela apresentação.
Por sorte, eu tive acesso à apresentação mais cedo, então foi bom, que acho que não vai ficar muito repetitivo, porque você, né, já abordou pontos bem centrais. Então, gente, o objetivo da apresentação, eu vou compartilhar aqui, mas já adiantando, é dar um panorama geral sobre a questão regulatória e normativa, né, sobre os métodos alternativos de exposição de rejeitos estéreis, e quando eu falo alternativos, é em relação às barragens. Então, vou abordar a questão das pilhas, falar brevemente da questão da disposição da cava, igual a Mariana falou, é um bom exemplo, não é o mais comum, né, não vai ter em todo empreendimento, mas é uma possibilidade viável para várias empresas. E falar rapidamente também sobre a Resolução 130. Ela mudou a Resolução 95, que é a principal norma federal de barragem de mineração atualmente, e como ela é um pouco mais recente, a gente vai focar nela, porque a 95 já está caminhando para 2 anos, o tempo voou, mas em fevereiro ela faz 2 anos que ela foi publicada, e a 130 ela é desse ano, então a gente ainda está dando um foco especial nela. Eu vou compartilhar aqui. Maicon, já está aparecendo? Tá sim, viu? Beleza. Tá, então vamos lá. Bom, meu currículo nem um pouco tão chique quanto o da Mariana. A Mariana está aí fazendo mestrado na França. Eu ainda não cheguei nesse nível de chiqueza, mas estamos tentando. Igual o Michael apresentou, eu graduei em Direito pela FMG. Eu tive a honra de ser coordenadora do GDMIN por um período de quase 3 anos. Foi muito bacana, eu aprendi muito com o grupo, e é um grupo que, obviamente, sou parcial para falar, mas eu recomendo que vocês aproveitem. É um grupo muito completo, com discussões muito boas. A gente instituiu, eu falo a gente ainda nesse clubismo, mas o grupo instituiu essa dinâmica de palestras na pandemia, né, porque não tinha mais como fazer encontro presencial, aquele clássico de alunos se reunir numa sala de aula num horário meio esquisito para falar sobre um tema. Então, a gente trouxe essas palestras na pandemia. Eu acho que foi um formato que funcionou muito bem, porque tem gente agora do Brasil inteiro participando. Tem um pessoal que acompanha a gente há um tempo. Eu vi que a Beatriz está aqui na reunião. A Beatriz acompanha o grupo já tem alguns anos também, sempre com contribuições muito boas. Então, é muito bom voltar ao Gedmin agora, podendo falar sobre um tema que eu gosto muito, que é barragem, aproveitamento de rejeitos, enfim, é um tema que, né, a Mariana falou, o futuro da mineração é sem barragem, mas ainda vai demorar um tempo para a gente ficar totalmente sem essas estruturas. Então, é um tema que a gente tem que discutir, tem questão de segurança, participação social, todo mundo entender mais sobre o que é o assunto, né? Eu pós-graduei no CEDIM, em Direito da Mineração, né, tem módulos tributários, ambientais e mineração em si, né, o regulatório. Atualmente eu sou membro da Comissão de Direito Minerário do AB, e eu atuo aqui no William Freire Advogados, né, nessa parte consultiva e contenciosa administrativa. Então, eu atuo diretamente na Agência Nacional de Mineração. Sou técnica em meio ambiente também pelo Cefet. A gente acaba geralmente tirando o ensino médio, né, do currículo, mas outra coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito esse técnico no Cefet. Acho que me agregou um pouco, mas é o que eu falo, depois que você entra em desuso de alguns tópicos, não sei se na engenharia é assim também, Mariana, mas se você foca numa matéria, o HD vai deletando algumas coisas que você não usa tanto. Mas com certeza agregou muito na minha formação como profissional. E é isso, né? Vou continuar nos próximos anos trabalhando para chegar nesse currículo aí. E vou até tentar depois mexer com engenharia, viu, Mariana? Não sou de humanas, acho que não vai conseguir, não vai dar certo não no cálculo, mas vamos tentar. Indo então para a questão das normas e das orientações. Eu falo orientações porque, igual a Mariana abordou, não tem muita norma sobre pilha de estéreo e rejeito, mas a gente tem uma BNT, né? Ela não é exigível legalmente, a agência não obriga que tudo que está na BNT seja seguido, mas ela é uma orientação, uma boa prática de engenharia, que abre espaço para questionar se ela não estiver sendo seguida, né? Se você tem uma pilha que está mal construída, que ela não segue normas básicas de engenharia, é um problema. Então,
A gente tem a norma reguladora da mineração, NRM 19. As NRMs, elas versam sobre vários assuntos divididos em tópicos. Então, o item 19 todo é sobre disposição de rejeitos estéreis. Eu trouxe aqui alguns itens meio básicos, assim, só para vocês terem uma noção do que ele aborda, do que essa norma traz. Então, por exemplo, essa disposição de rejeito estéreo nos produtos tem que ser previsto no plano de lavra. Então, ele tem que estar dentro do plano de aproveitamento econômico, né? É um documento essencial para a condução da operação da mina. Então, você não pode ter uma pilha de estéreo sem qualquer tipo de previsão nesse documento. Ele tem que ter um projeto, isso tem que ser observado, e a agência vai ter ciência do que você está planejando para como dispor esses materiais. A construção desses depósitos tem que ser precedida de estudos geotécnicos, hidrológicos e hidrogeológicos, né, como a Mariana comentou. Então, também não é bagunça, não posso construir sem comunicar a agência e de qualquer jeito. Obviamente, uma estrutura geotécnica, se ela for mal feita, é um risco para quem está ao redor dela, pode ser um risco ambiental, né, enfim. Tem um ponto que está sendo muito observado pela agência, que é esse, o item 19.1.5.1, que é em situação de risco grave e iminente de ruptura de barragens e taludes, então, né, talude de pilha também, as áreas de risco devem ser evacuadas, isoladas, e a evolução desse processo de risco, de ruptura, tem que ser monitorado. Quem for potencialmente afetado tem que ser informado também. Então, os funcionários da empresa vão ser evacuados, tem que ter todo um processo de comunicação com a agência, como que isso vai ser, como que vai evoluir, né? Não é também uma questão de, tá ali com risco, não preciso falar nada. Tem que ter esse processo de comunicação, de informação, tanto para quem está na mina quanto para os órgãos. Para esse cenário de risco e iminente ruptura, a empresa tem que ter um plano de contingência, né? Você não pode esperar acontecer para saber como agir. Então, essa NRM ela é de 2001, então já tem mais de 20 anos, que as empresas, em tese, elas têm que ter um plano de contingência para caso aconteça alguma coisa com as pilhas, elas sabem o que fazer, sabem qual área evacuar, quem comunicar, quem que vai fazer o quê. Tá tendo muito uma discussão cada vez mais. Toda vez que acontece algum incidente e vai para a mídia e as pessoas questionam o que está acontecendo com as pilhas, que elas não são tão conhecidas como as barragens, né? A Agência Nacional de Mineração também se movimenta para entender o que ela pode cobrar do empreendedor para aumentar a segurança. Isso é um processo natural de evolução da própria agência, que é uma agência recente do setor, de entender quais são os desafios, quais são os riscos e como melhorar na gestão dessas estruturas. Então, está tendo uma discussão sobre talvez ter um formato parecido com o plano de ação de emergência, que é exigível para as barragens de mineração. A agência, em alguns casos, ela pede para o empreendedor elaborar um documento similar, porque atualmente esse plano de contingência ele não tem um conteúdo mínimo definido, ele não tem ali escrito na norma. O plano de contingência tem que ter A, B e C. O PAEBM, né, que é o plano de ação de emergência para barragem, ele já tem. Então, pode ser que, né, daqui a alguns meses, alguns anos, também aumente essa carga de obrigação do empreendedor para se preparar melhor em casos de risco ou de ruptura. A questão do monitoramento, né, a Mariana também comentou, da instrumentação, mas a norma não traz como que deve ser feito o monitoramento, fala que tem que ter o monitoramento constante dos sistemas para prever o nível de qualidade, efluentes, situações de riscos, mas não fala que tem que ter uma instrumentação A ou B, que tem que ter uma frequência X ou Y nesse monitoramento, que vai ter que ter inspeção visual, como é que vai ser. Isso não está tão avançado quanto está para as barragens de mineração. Então, qual que é o problema das NRMs atualmente? Elas são um pouco abstratas, né? Um pouco não, elas são abstratas. Então, se uma pilha de estéreo está sendo monitorada mensalmente, é suficiente? Pode ser que para aquela pilha, que é uma pilha pequena, que é uma pilha muito estável, com baixa umidade, pode ser suficiente. Pode ser que o mesmo não seja aplicável para uma pilha maior, né, com um grau de umidade maior, enfim. Então, não tem essa definição clara de frequência e de formato do monitoramento, mas está exigível lá na NRM. Então, se não tiver monitoramento nenhum, a agência tem uma base legal para autuar o empreendedor. Giovana,
Oi. Só uma observação, não sei se você está passando a apresentação, mas ela está parada na primeira tela para gente, só para confirmar isso. Uai, tô passando. Então, peraí. O que você tá vendo aí? NRM 19? Isso, agora tá. Vê se passou agora para critérios para construção, foi? Tá sim, agora foi. Beleza. Foi mal, gente. Estava aqui falando e falando, como se vocês estivessem vendo esse slide aqui, que era o que estava me guiando, mas... Enfim, se ficou alguma dúvida, vocês mandam aí no chat, que depois a gente resolve. Giovana, você interromper rapidinho também? Claro. Vou só avisar para a galera da disciplina de Engenharia de Minas que daqui a uns 5 minutos, uns 10 minutos, a gente vai estar mandando a lista de chamada deles, para eles não esquecerem de assinar. É só isso, desculpa a interrupção. Só Maravilha, aproveitei o imagina. gancho. Não, lista de chamada é importante. Já né, fiz universidade, sei como é importante assinar lista de chamada. Mas tá ótimo. Vou seguir, então, para a NRM 19, porque além desses itens mais básicos, gerais que eu comentei, que são certos pontos de atenção para o setor, pela sua questão de serem abstratos, a gente também tem alguns critérios um pouco mais objetivos do que o vendedor tem que observar quando ele for construir, quando ele for operar pilhas de depósito de estéreo e rejeitos produtos. Aqui eu estou focando em pilha porque as normas de barragem são mais elaboradas e detalhadas. Então, acaba que pilha de estéreo, rejeito, o empreendedor vai se voltar, ele vai ler essa NRM para tentar se orientar. Então, o que tem que ter num projeto para construir uma pilha? Todos esses itens que está aí, não vou ler um por um, vai ficar maçante, mas só para vocês entenderem também que muitos pontos vão ser levados em consideração, pontos técnicos, óbvio. Um deles, que é um muito relevante, é a alternativa para o local escolhido. Então, por que você vai colocar aquela pilha naquele local? Tem condição para isso? Tem condição física? Tem condição de o terreno, meteorologia, igual está escrito aí. Nesse lugar que você pretende colocar a pilha, faz sentido tecnicamente? Ou você vai ter que encontrar um outro lugar? Isso pode ser um problema, porque essa limitação locacional é um desafio para as empresas de mineração, onde colocar estruturas grandes, na maioria das vezes, às vezes o terreno é de terceiro, vai ter que negociar, às vezes não tem espaço, porque tudo em volta, né, no quadrilátero está tudo ocupado, então esse é mais um desafio de onde colocar pilhas. Né? Mas tudo aí tem que ser considerado, a reabilitação da pilha, né, também envolvendo uma questão já de fechamento. Desde o início da operação, da construção da pilha, o empreendedor tem que ter uma cabeça do futuro, de daqui 50 anos, como que eu vou desativar essa pilha, descaracterizar a pilha e recuperar essa área. Porque isso tem que estar planejado, tem que ter um planejamento financeiro, um temporal, e assim, isso num cenário ideal, né? Mas lógico que o empreendimento que faz isso, ele está muito mais preparado do que um empreendimento que vai tocando ano a ano. Então, um projeto bem feito, ele vai considerar isso tudo, parâmetros geométricos, dimensionamento, enfim. São vários pontos que vão ser levados em consideração, só para, mais uma vez, forçar que não pode ser bagunçado, né? Não pode ser uma estrutura mal planejada, porque os riscos são reais, né? Riscos humanos e ambientais. E durante a operação também, tem vários itens que vão ser observados, eles são exigíveis do empreendedor, né? Então, por exemplo, aqui tem questão de áreas de deposição de rejeito tóxico. Então, você não pode ter uma edificação nessas áreas, mesmo depois de recuperadas, sem uma anuência da autoridade competente. Então, né, tinha uma pilha ali de rejeito tóxico, rejeito drenado tóxico. Eu recuperei. Mesmo assim, não posso ter uma ocupação humana ali sem que tenha toda uma avaliação do órgão ambiental, enfim. Um ponto também que nem todo mundo sabe, e é outra questão que talvez se desenvolva ainda na agência, é essa letra C, de que dentro dos limites de segurança das pilhas, não é permitido o estabelecimento de quaisquer edificações, exceto operacionais, enquanto essas áreas não forem recuperadas, a menos que as pilhas tenham estabilidade comprovada. Uma frase grande que tem vários questionamentos, de limite de segurança. Tem isso definido? Não tem. Então, o projetista que vai avaliar ali de acordo com cada pilha.
né? Porque isso pode variar de acordo com a inclinação, tamanho, enfim. Edificações operacionais, tem conceito disso? Não tem. Então, pode ficar ali na discricionariedade do empreendedor e a agência questionar. A menos que as pilhas tenham estabilidade comprovada. Tem declaração de estabilidade para a pilha? Não tem. Então, assim, como que isso vai sendo tocado no dia a dia do empreendedor não é tão seguro, não é tão claro quanto a gente tem das normativas de barragens. Porque, igual eu falei, tem muita questão que está abstrata, que está em aberto, que depende da interpretação do técnico da agência, interpretação do projetista. Então, as pilhas elas estão mais sujeitas à insegurança jurídica, né? Não insegurança geotécnica, mas insegurança jurídica por essa questão das normas serem genéricas e antigas, né? 2001 é antigo, né? Se for, estou depondo contra mim mesma, mas não é uma norma atualizada para a realidade da mineração de hoje, né? E aí da ABNT, só falando rapidinho, que é a 13.029/2017, alguns pontos que ela traz e reforçando, não é exigível legalmente. A agência não pode falar que se você não seguir a ABNT, você vai ser multado porque você deixou de observar tal item dela. Não, mas uma boa engenharia ela vai se guiar por normas técnicas, ela vai, né, se basear nelas para elaboração de projetos e para a condução das estruturas. Então, essa ABNT ela define vários pontos relevantes para serem observados, entre eles fatores de segurança, né, que tem que ter um mínimo ali para a estrutura ser considerada segura, estável. Questões sobre drenagem interna, né, definindo o que as pilhas têm que ter, dependendo do material que elas forem construídas, né. Análise de estabilidade, o que elas têm que considerar. Então, estou ali pegando uma pilha para ver se ela é estável. O que eu tenho que olhar para analisar de fato a estabilidade? O que engloba a estabilidade da pilha, né? O que é englobado por ela? E a classificação do material, né? Se ele vai ser inerte, não inerte, perigoso ou não, porque isso também vai definir algumas medidas que têm que ser adotadas para aquela pilha, né? Um material tóxico, um material que é perigoso, ele tem que ter medidas de segurança adicionais, muito pela questão ambiental, então isso é importante também do empreendedor definir. E aí, né, fazendo esse compilado de quais são os próximos passos, desafios que a gente entende para as pilhas de estéreo e de rejeito. Igual eu comentei, não tem uma resolução, uma norma atual, recente, sobre pilhas de estéreis e rejeitos. O setor espera que tenha, em algum momento, não necessariamente mês que vem, né, não necessariamente até ano que vem, mas tudo indica que a agência está caminhando para uma regulamentação mais moderna e um pouco mais rigorosa também, inevitável para garantir segurança, porque as normas atuais são de 2001, estão um pouco ultrapassadas, estão genéricas, enfim, tudo isso que a gente já comentou. Tem que considerar também desafios da agência, que alguns cenários são novos, né? A Mariana comentou que tem novas tecnologias que mudam o material, um rejeito que estava depositado lá na barragem com um teor que antes era considerado baixo, agora é considerado viável. A tecnologia que é utilizada, às vezes, não é a mesma que era utilizada há 30 anos. Os técnicos da agência têm que estar em constante atualização para entender como que vai funcionar aquele material depositado ali, funcionar assim, né, como que a pilha vai se comportar. Tem muitas pilhas que estão crescendo cada vez mais, pilhas gigantescas, muito grandes. Isso é um desafio para a agência de fiscalização, para entender também como que elas estão se comportando, a estabilidade delas pode ser mais complicada do que uma estabilidade de uma pilha pequena. A pressão social para essas fiscalizações, igual eu falei, toda vez que tem algum incidente, alguma coisa acontece, vem essa pressão em cima da agência de fiscalizar mais, autuar mais, e a agência nem sempre vai conseguir autuar a empresa, porque às vezes não vai ter realmente uma norma que embase aquela autuação, né? Então está tudo muito ligado de como que a agência reage a tudo isso. Não é fácil, é uma agência com não tantos servidores quanto deveria ter, então recursos humanos é difícil, financeiro, tem desafios próprios da agência e que não vão ser superados assim da noite para o dia, né? Então tem que ter um pouco de também paciência do administrado nesse período de evolução. Tem uma certa perspectiva de talvez
virem novas obrigações, novas restrições que não existem atualmente. Então, igual eu comentei, pode ser o caso da agência passar a exigir um plano de ação de emergência para a pilha mais detalhado, né, definir o conteúdo mínimo, talvez uma declaração de condição de estabilidade, semelhante ao que tem para a barragem, para as pilhas, revisões periódicas, definir realmente frequência desses documentos, prazos, enfim. Criar novas obrigações mesmo, mais claras, o que acaba subindo o sarrafo para o setor, né? Se hoje é muito fácil argumentar que tal coisa não se aplica, que eu interpretei dessa forma, se você tem uma norma que é mais detalhada, limita a discussão, né? A questão de limitação do uso do espaço ao redor da pilha, então, por exemplo, você não vai poder colocar uma outra estrutura operacional mais na pilha, ajusante da pilha. Né? Então, abaixo ali da pilha não pode ter uma barragem, não pode ter uma cava operacional, não pode, enfim, não pode ter uma estrutura administrativa. Pode ser que a agência caminhe para isso também, no sentido de garantir mais segurança dos trabalhadores, mas não se sabe, né? A questão é que a gente tem observado algumas coisas, algumas exigências aqui, né, em processos específicos, mas não tem uma movimentação institucional já definida, já avançada. Isso é só realmente o que a gente espera que possa vir a acontecer. A qualificação dos profissionais que atuam com estruturas geotécnicas, isso já aconteceu para a barragem de mineração. A partir de janeiro de 2024 vai ser exigível, no mínimo, especialização, mas para a pilha exterior hoje não tem isso. Pode ser também mais uma obrigação adicional e que para o mercado é relevante, porque, né, formam milhares não, mas acho que centenas, pelo menos, de engenheiros civis, de materiais, de minas, todo semestre, e eles vão ser absorvidos pelo mercado, mas talvez daqui a um tempo as pessoas tenham que realmente correr atrás de uma qualificação adicional por exigência legal, que foi o que aconteceu com as barragens. Pode ser que para as pilhas também passe a ter isso, porque são estruturas que nem todo engenheiro vai saber lidar, nem todo engenheiro vai ter a competência para ser um responsável técnico. Né? Então, cada vez mais também sendo mais exigida essa qualificação de quem atua com as estruturas geotécnicas. E se tiver qualquer coisa relacionada com essas pilhas regulatória, né, qualquer avanço regulatório por parte da agência, a gente entende que tem que ter uma avaliação de impacto regulatório bem feita. São estruturas que têm basicamente todo empreendimento de mineração vai ter uma pilha. Sim, empreendimento maior, né? Mas 90% dos empreendimentos vão ter pelo menos uma pilhazinha de estéreo ali do lado. Então, é um foco do setor que vai ser muito impactado se vier uma regulamentação mais rigorosa. Então, não pode deixar de ter esse diálogo com o setor. Tem que ter consulta pública, contribuição, enfim. Esse é um ponto que as mineradoras e os administrados têm que estar atentos para participarem. Porque também não adianta ter a agência fazer tudo certinho e o setor não participar da forma devida, e a resolução passar e depois o pessoal reclamar que não faz sentido, enfim. Sobre pilhas, acho que era isso. Agora eu vou passar para as resoluções de barragem. Vou passar muito rapidamente sobre a 95, porque, igual eu falei, ela já está caminhando para 2 anos de vigência. Então, eu vou só fazer um compilado do que ela trouxe, do que já tinha, do que ela trouxe, e passar para 130, que também mudanças pontuais, tá? Uma evolução bem sucinta das normas federais sobre as barragens de mineração, e aí foco em federais e de mineração. Aqui não tem política estadual nessa linha do tempo, e não tem outras normas de barragens hidrelétricas, de água, enfim, barragem de mineração federal, tá? Então, em 2010, a gente tem a Política Nacional de Segurança de Barragens. Aí o DNPM, em resposta a ela, né, para regulamentar alguns pontos, fez 2 portarias em 2012 e 2013. Em 2017, consolidou, fez a portaria 7389, que é gigantesca, um tanto de obrigação nova, e, né, revoga as 2 anteriores, consolida, enfim. Em 2019, pós-Mariana, pós Brumadinho, a 7389 foi pós-Mariana. Em 2019, a ANM tem algumas resoluções, de certa forma, em resposta a Brumadinho, né, que falam sobre barragens a montante, sistema de alerta, monitoramento.
Em 2020 vem a Resolução 51, que ela é um pouco mais... ela não é tão responsiva, ela cria uma nova obrigação de avaliação de conformidade e operacionalidade do plano de ação de emergência, então ela é realmente uma melhoria em termos de segurança. Teve uma alteração na Política Nacional de Segurança de Barragens também em 2020, em outubro, criando novas obrigações e vedando algumas coisas, então, obrigações e restrições novas. Em 2022, a agência revoga todas as resoluções anteriores para consolidar tudo na 95. Então, vocês querem saber alguma norma de barragem, querem saber alguma resposta legal sobre barragem de mineração? Resolução 95 está tudo lá. A Resolução 130, ela modifica a 95, mas a 95 consolida tudo, tá? Então, isso é muito bom, porque antes tinham várias resoluções picadas, cada uma sobre um assunto. A 95 juntou tudo num lugar só, facilitando a consulta também da população. Se tiver alguma população, estudantes, próprio setor. É muito melhor para a gente conseguir acompanhar e entender quais são as obrigações que o empreendedor tem que seguir. E aí, eu vou passar isso aqui só porque eu conversei com... Desculpa. Eu conversei com o Danilo e com o Maicon, e eles comentaram que tem muita gente nova, né, no grupo, então não quis passar no detalhe, porque eu acho que muita gente que já participou do grupo já viu isso em outras reuniões, mas só para vocês terem um contexto, assim. O que de obrigação de barragem já existia antes de 2022 já tinha, né? Pelo menos desde 2017 ele já estava previsto. Toda barragem de mineração tem que ser cadastrada no sistema, que é o SIGBM. Então, tem uma barragem de mineração, vou começar a construir uma barragem de mineração, tem que cadastrar para a Agência Nacional de Mineração ter o poder fiscalizatório em cima daquela estrutura. Não está cadastrado, já é uma infração que a empresa pode ser autuada. Toda e qualquer barragem de mineração tem que estar lá, independentemente do tamanho, do dano potencial, enfim, seja qual for, tem que estar lá. Todas as barragens também, independente de como ela for, tamanho, tudo, tem que ter mapa de inundação. O que é o mapa de inundação? Num cenário hipotético de ruptura, se a barragem romper, para onde que a mancha vai? Né? O rejeito que está ali, ele vai se espalhar como? Para onde? Em qual velocidade? Vai atingir a casa A, vai atingir a casa B? Então, o mapa de inundação tem esse objetivo, entender como que vai ser a movimentação do rejeito, em termos de profundidade, velocidade, distância, tudo, em caso de um rompimento da estrutura. Né? Isso permite que a empresa entenda qual que é a zona que ela tem que definir para salvamento, para medidas de alerta, de segurança, para os próprios órgãos também, né, para as prefeituras, defesa civil, para a agência, entenderem qual que é o dano, né, que aquela estrutura vai causar. Toda estrutura também tem que ter um sistema de monitoramento. Esse sistema de monitoramento ele vai depender, aí ele já varia de acordo com a estrutura. Ele pode ser simples, ele pode ser um monitoramento visual para uma barragem que é pequenininha, ou pode ser um monitoramento super complexo, automatizado, caro, importado da Europa, se for uma barragem maior, que tem dano potencial associado alto. Então, o monitoramento ele vai variar, mas toda tem que ter, ainda que seja mais básico. E aí, algumas outras obrigações que, né, elas vão ser aplicáveis para as barragens que estiverem inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragem. Não é toda barragem que vai estar inserida na política, ela tem que ter pelo menos uma das características de altura, que é 15 metros, dano potencial associado médio alto, categoria de risco alta. Se ela estiver armazenando material perigoso, ela automaticamente entra. E o volume do reservatório. Então, se uma barragem ela é grande, e eu estou falando de uma forma abstrata, né, mas tem os critérios, ela está na Política Nacional de Segurança de Barragem. Tá? Então, as barragens que estão nela, elas vão ser classificadas com base em dano potencial associado, o nome já é intuitivo. Se romper, qual que é o dano que vai causar? É um dano ambiental alto ou não? Que às vezes uma área que não é ambientalmente relevante. Tem gente morando ali abaixo da barragem? Não tem? Né? Tem indústria? Tem perto? Então, isso é considerado para o cálculo do dano potencial associado. E na categoria de risco? A categoria de risco ela está mais relacionada com a conservação da estrutura.
Conservação é assim, é uma estrutura bem construída? É uma estrutura que tem sistema de drenagem bem feito? É uma estrutura que tem a documentação dela correta? Que o talude dela está bem conservado ou o talude tem uma trinca? Então, a categoria de risco, ela não importa o dano nesse caso, é só como que a barragem está, como que a barragem é. Então, são 2 itens aí, são 2 categorias que a barragem vai ser classificada. Elas também têm que ter plano de segurança de barragem, que é um documento super complexo, super robusto, com 1 milhão de documentos técnicos. Então, toda barragem inserida na política vai ter que ter. Quinzenalmente, tem que enviar um extrato de inspeção para a Agência Nacional de Mineração. Então, pelo menos quinzenalmente, a agência sabe o que está acontecendo com aquela barragem. Semestralmente, março e setembro, tem que enviar a declaração de condição de estabilidade, falando: minha barragem está estável ou não está estável. A agência também sabe qual é a situação daquela estrutura, com base num documento mais robusto, que é o relatório de inspeção de segurança regular, porque o quinzenal ele é uma vistoria um pouco mais simples, mas é para a agência se manter sempre ciente. O RIS, ele é mais complexo, então ele é feito a cada 6 meses. DCE é vinculado à revisão periódica, que é 3, 5 ou 7 anos. Tem que ter o plano de ação de emergência para barragem de mineração, toda barragem inserida na política tem que ter. Tem que realizar a avaliação de conformidade e operacionalidade desse plano. O que é avaliação de conformidade e operacionalidade? Eu tenho um plano de ação de emergência. Então, eu, empreendedor, eu tenho um plano que fala: se a barragem romper, fulano vai ligar para ciclano, fulano vai apertar o botão X que vai acionar tal sirene, tem que ter tantas ambulâncias aqui, tem que ter um helicóptero aqui, vai ter todo um planejamento ali se acontecer alguma coisa, né? Então, uma resposta de emergência. Esse plano ele tem que ser funcional. Não adianta ser um plano, né, que é só para inglês ver. Então, o que a agência ela criou em 2020, mas começou o primeiro ciclo foi ano passado. A empresa ela tem que anualmente assim, é num período de 1 ano, não é uma vez por ano, de julho a junho de cada ano. Avaliar se o PAEBM ele é conforme, então se ele está com todo o conteúdo mínimo que a legislação exige e se ele é operacional. A comunidade, o pessoal sabe para onde correr? O pessoal sabe qual é o ponto de encontro? Sabe quem que vai buscar eles lá? Se tocar a sirene, sabe o que ele tem que fazer? Então, assim, é tudo né, para comprovar que ele é realmente eficaz, que ele funciona. E aí o resultado disso é uma declaração, que também é entregue para a agência, falando que se está ou não conforme operacional. Tem que ter sirene perto da zona de autossalvamento. A zona de autossalvamento é a que está mais perto ali da estrutura, 10 quilômetros ou 30 minutos, mas no mínimo 10 quilômetros ali da estrutura. Tem que ter sirene, porque se acontecer alguma coisa, o pessoal que está ali mais perto vai escutar e vai ter tempo de reagir. E não pode ter estrutura administrativa ou de vivência, então não pode ter um refeitório, não pode ter uma enfermaria ali nessa zona de autossalvamento. Até 2019 podia, depois a agência proibiu, e era muito comum que tivesse, muitos empreendimentos tinham estruturas administrativas, portaria, estacionamento, na zona de autossalvamento, às vezes muito perto das barragens, e desde então foi vedado, não pode mais ter esse tipo de estrutura. Agora, o que pode ter, né, do empreendimento perto da barragem é basicamente operacional, que aí não tem, né, a jazida, eu não posso mudar de lugar. Mas também tem obrigações relacionadas à segurança dos trabalhadores. O que a Resolução 95 trouxe? Alguns conceitos novos para definir o que é acidente, desastre, incidente e outros conceitos que não existiam antes nas normas. As barragens agora elas também são classificadas quanto à gestão operacional, que é o empreendedor está gerindo bem aquela estrutura, ele está enviando tudo que ele precisa enviar, ele está cuidando da barragem. Então, isso também a barragem é classificada em relação a isso, para fins de ranking de fiscalização. Então, uma barragem que está sendo mal gerida vai ser fiscalizada mais rápido que uma que está sendo bem gerida. É só para a gente também se orientar em prioridades, né? Porque tem centenas de barragens no Brasil, igual eu falei, poucos servidores da agência. Então, eles têm que saber o que priorizar ali na fiscalização deles. Processo de gestão de risco, o próprio nome já fala, a empresa tem que ter um processo, um procedimento, um documento que fala como que ela vai gerir, ela tem que mapear
todos os riscos relacionados à barragem, como que ela vai gerir aquilo ali. É um risco que está controlado, é um risco que não está controlado, é um risco que já está no mínimo possível, como que a empresa, quais medidas vão ser adotadas para que não chegue num cenário de um risco inaceitável, um risco que não está sob controle. Quando eu falo risco, gente, porque tudo tem risco, né? Não tem como eliminar completamente o risco em termos de estrutura geotécnica. Não tem como falar, essa barragem, ela está 110% estável, nunca nada vai acontecer com ela. Porque pode ter um terremoto e a barragem romper. É um risco reduzido, mas existe, sempre vai ter. Então, não é que a barragem, que ela tem uma gestão de risco, que ela está instável, não. Toda barragem, toda estrutura, não só de mineração. Um prédio tem risco de acontecer alguma coisa, né? Tudo da engenharia vai estar sujeito a isso. Então, a questão é saber gerir e reduzir no que for possível, no que for viável. A 95 também criou a situação de alerta, que ela não chega a ser um nível de emergência, não está numa situação assim efetivamente ruim, mas tem alguma coisa ali que é um ponto de atenção para a agência. Então também não está a melhor maravilha do mundo. Coloquei aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia, mas é uma situação ali, é um sinal que não é vermelho, é só amarelo para a agência, a situação de alerta. Teve a obrigação agora de engenheiro de registro. O engenheiro de registro é uma figura que já estava presente nos guias de boas práticas nacionais e internacionais. Ele acompanha a estrutura, a evolução da estrutura, emite relatórios. Ele é obrigatório para barragem com dano potencial associado alto, e ele não pode ser um profissional qualquer. Não pode ser um engenheiro que formou ontem, ser engenheiro de registro amanhã. Ele é um profissional que tem experiência, inclusive em gestão de risco, é um profissional que ele é capacitado mesmo para atuar nesse acompanhamento, né? Ele está ali num patamar mais alto. Outro ponto, né, que conversa com o item de baixo, qualificação dos profissionais. Está faltando profissional no mercado para atuar em barragem de mineração por questão de qualificação. Agora tem a obrigação legal de qualificação acadêmica e as empresas estão tendo muita dificuldade de achar profissionais em grande quantidade, né? Porque tem muitas mineradoras, tem muitas barragens, vão precisar de muitos profissionais. Está faltando, a remuneração, até onde eu sei, não é ruim. Né, isso é um eufemismo, porque realmente parece que para engenheiro de registro, quem está se qualificando é um nicho de mercado fantástico nesse momento. E aí, igual a Mariana falou e eu comentei, está caminhando para não ter barragem, mas não vai ser da noite para o dia, não. Então, pode ser um investimento profissional de vocês. Outra obrigação que teve é a questão de comunidade de trabalhadores nas AS. Tiveram algumas vedações da política nacional em relação à presença de comunidade, construção de novas barragens, presença ou não de trabalhadores na zona de autossalvamento. Então, a 95 também regulamentou esses pontos para criar ali regras de transição, algumas obrigações, algumas coisas que não podem ser feitas mais, enfim. E a CO, né, que igual eu comentei, ela era da 51, mas ela foi incorporada na 95 também. A 130, estamos acabando já, ela é super pequena, ela alterou pontos muito específicos da 95 e para melhor. A 95 ela teve muita participação do setor, alguns pontos questionados. Obviamente é uma norma que veio para aumentar a segurança da população e permitir que a agência consiga fazer uma fiscalização mais eficaz, mas tinham coisas que a agência viu que não fazia sentido também, porque estava tão rigoroso que não tinha porquê, não se justificava na prática. Uma das principais alterações que a 130 trouxe foi relacionada à descaracterização. A barragem, toda barragem, né, ela vai passar, ela vai passar pela fase de construção, primeiro enchimento, e ela começa a operar. Está operando ali, quando ela não vai operar mais, seja por vedação legal, barragem a montante não pode mais operar, já tem alguns anos. Ou porque a empresa decidiu que não vai mais usar a barragem, vai começar a fazer beneficiamento a seco, ou ela chegou no limite dela, não tem como altear, vai ter que construir outra, enfim. N motivos para você inativar uma barragem, para você deixar de operar ela. Inativou, o próximo passo, até porque é exigido ali na recuperação da área, o plano de fechamento de mina,
é, em regra, você descaracterizar a barragem. Então, você tira as características dela para que ela não funcione mais como um barramento que recebe aporte de rejeito. Dentre as fases da descaracterização, tem o monitoramento, né? Porque você vai tirar ali as estruturas que jogam rejeito, você vai fazer um controle hidrológico, tem medidas ali para reduzir o aporte de água, enfim, toda uma obra de engenharia. Fez o que você tinha que fazer, você entra na fase de monitoramento. Fiz todas as obras, adotei todas as medidas de estabilização. Eu tenho que monitorar a minha estrutura por um tempo. Não posso só falar, fiz, está pronto, entregue, acabou. Eu tenho que monitorar por pelo menos 2 anos. Então, isso já existia a obrigação de monitoramento, mas não estava claro se todas teriam que ser 2 anos, se seriam realmente só 2 anos, quando que teria que passar, enfim. Então, o que a norma trouxe? Você vai ter que, no mínimo, 2 anos, sem questionamento. 2 anos vai todo mundo ter, a exceção a gente vai falar depois. Se sua barragem foi indicada pelo projetista que ela precisa ser monitorada por mais tempo, você vai ter que monitorar mais tempo. Se o projetista não falou isso, 2 anos acabou. Tá? Então, minha obra de descaracterização terminou hoje, em 2025, né, hoje de 23 de novembro de 2025, essa barragem vai ser removida do sistema da agência porque ela já cumpriu todas as etapas de descaracterização. Agora, se meu projetista falou, não, você vai ter que monitorar por 10 anos. 10 anos. Então, só em 2033 que a agência vai deixar de fiscalizar a minha estrutura. Tá? Então, teve essa diferença aí, que deixou a cargo do projetista. Mas depois desses 2 anos, então, vamos supor que falou que 10 anos. Passou 2. Nesses 8 sequentes, os 8 anos sequentes, eu não tenho que cumprir todas as obrigações legais. Porque, já fiz todas as minhas obras, estou monitorando há 2 anos, eu não preciso, né, entregar todas as documentações com a mesma frequência de uma barragem que está ali operando, jogando rejeito todo dia. Tá? Então, teve também essa distinção do que precisa ser entregue a depender da fase do monitoramento. Então, o que foi dispensado depois desses 2 anos? Supondo que eu precise entrar nesse monitoramento passivo. Não preciso fazer revisão periódica, que é um documento que demora a ser feito, é caro para ser feito, então 1 ônus a menos. Aqueles extratos quinzenais, eles passam a ser entregues a cada 2 meses. Então também, né, não tem que preencher toda quinzena lá, só a cada 2 meses reduz essa frequência. Não, reduz a frequência. DCE só precisa ser uma por ano, então em vez de ser 2 vezes por ano, reduz para uma. Não preciso mais fazer avaliação de conformidade e operacionalidade do meu PEBM. Um seminário orientativo, que é uma das obrigações, não preciso mais fazer. Meus treinamentos internos, que eram semestrais, passam a ser anuais, e o PEBM ele fica simplificado. Então, o que a 130 trouxe? Você está numa situação ali excepcional de um monitoramento prolongado, você também não precisa cumprir todas as obrigações, você pode ter alguns ônus retirados. E o que a agência trouxe também? Se você remove totalmente o barramento e o reservatório, você não tem que monitorar. Então, você não tem monitoramento nem de 2 anos. E qual que é a lógica? Não sei se, né, todo mundo consegue visualizar uma barragem de mineração. Depois, se for o caso, vocês olham no Google como que é a estrutura. Mas eu tenho um barragem, e eu tenho um reservatório. Né? Então, eu tenho uma parede segurando uma água. Se eu tiro a água e eu tiro a parede, eu vou monitorar o quê? Não tem nada para monitorar. Acabou, tirei tudo. Então, né, isso é uma coisa que a 130 trouxe, porque era meio óbvio, mas na norma antes falava que tinha que ter um monitoramento. Não tinha nenhuma distinção. Então, tirou tudo, sem monitoramento, terminou a obra, removeu totalmente, já é descadastrada, você não está mais sob fiscalização da agência. Então, não é toda barragem que vai poder passar por esse tipo de descaracterização. Algumas vão ter algum barramento reservatório ali remanescente, mas as que podem fazer isso costuma ser menos. O custo da obra é mais caro, mas o custo que é economizado com as obrigações depois, às vezes, vale a pena. E também teve uma determinação expressa, que parece óbvio, mas antes não tinha,
e que os empreendedores até hoje comem muita mosca. Que a situação operacional da barragem, ela tem que estar lá no SIGBM. Então, tem que falar, a barragem está em operação, a barragem está desativada, a barragem está em descaracterização. Agora, isso tem que ser atualizado quando eu iniciar as obras de descaracterização. Então, comecei a descaracterizar, eu vou avisar para a agência, estou descaracterizando. Porque isso pode ser um fator, inclusive, de insegurança, de instabilidade para a estrutura, né? Eu estou mexendo nela. E quando eu entro na fase de monitoramento, acabei minhas obras hoje. Então, eu vou lá no SIGBM, eu aviso para a agência que eu acabei hoje. Daqui 2 anos, eu vou poder falar, agência, por favor, me descadastre, porque já cumpri o meu tempo mínimo. Parece pena, parece fã de cadeia, né? Mas é tempo mínimo 2 anos lá do monitoramento ativo. Acabou, descadastrado, a agência não tem mais o que fazer lá. Outras alterações pontuais também da 130, e aí acabando, é que barragens fora da política nacional, não sei se vocês vão lembrar, eu falei que toda barragem, independente do tamanho, tem que ter mapa de inundação. As barragens que estão fora da política, que tem DPA, ou que estão dentro da política, tem DPA baixo ou DPA médio, mas que não pontuam 10, porque a população adjusante, o impacto ambiental, faz parte da avaliação do dano potencial associado. Tem pontuações. Se eu pontuo 10, é porque eu tenho muita gente vivendo ali abaixo da barragem, ou porque o meu impacto ambiental vai ser muito relevante. Se não tenho essa pontuação, então se eu não tenho muita gente morando, não tenho impacto ambiental muito grande, eu posso ter um mapa de inundação simplificado. O mapa de inundação ele é um estudo bem robusto também, que leva vários fatores em consideração. Nesses casos aí, eu não preciso ter tudo. Eu posso ter um mapa mais simples, não tão custoso, e que eu vou conseguir elaborar até mais rápido. Tá? Porque, em tese, é o dano mesmo daquela estrutura, ele não é tão relevante a ponto de justificar que ela tem o mesmo tratamento de uma barragem gigantesca com gente morando ali logo no pé dela. Então, essa foi a ideia da agência. E a ACO também, ela pode ser simplificada em casos similares. Por quê? Eu tenho aquele PAEBM super gigantesco falando 1 milhão de coisas que eu vou ter que fazer. Às vezes eu não tenho ninguém morando ali embaixo da barragem. Eu vou acionar a sirene para quem? Né? Beleza, pode tocar a sirene e os bichos vão correr, mas né, não é como se fosse eficaz. Então, eu vou tocar a sirene para quem? Eu vou fazer seminário com quem? Eu vou fazer treinamento com quem? Então, também a ACO pode ser simplificada, ela vai ter que ser feita, mas ela não precisa seguir todos os itens por uma questão lógica. Então, só uma conclusão sobre a 130. Não é que ela deu uma colher de chá para os mineradores. Ela simplesmente tirou obrigações que não eram lógicas, que não faziam sentido, não eram razoáveis, não tinha porquê. Eram obrigações vazias em algumas barragens. Não é o caso de uma barragem com DPA alto. Se eu tenho um dano potencial associado alto, eu vou ter que fazer tudo do jeitinho que está na norma, não vai ter nada simplificado, vou ter todas as obrigações lá no alto. Tá? Só para vocês também não ficarem com a impressão que agora passou um tempo, a agência está relaxando as obrigações. Não é isso. Eram coisas que não faziam sentido ter da forma como tinha, tá? Então foi uma melhoria, tanto para a agência, que não vai ter que ficar gastando tempo absurdo analisando coisas desnecessárias, tempo relevante, quanto para o empreendedor também, que vai poder direcionar os esforços para outras áreas mais importantes, críticas, que realmente demandam investimentos que, né, para algumas barragens não faz sentido ter esses documentos muito, muito, muito completos, se não vão ser usados, tá? Era isso, estou à disposição. Tá aí? Ok. Mas era isso. Então, beleza. A gente agradece muito pela sua participação, Giovana. A gente vai estar abrindo para perguntas, priorizando primeiro quem quiser ligar a call e perguntar agora para as duas palestrantes, mas a gente vai prosseguir também com as questões do chat. Obrigada, viu, Giovana, pela exposição. Obrigada, gente. As do chat você que vai ler, Maicon? Ou você quer que a gente... Então, eu
posso ler, mas vocês podem ficar à vontade para decidir quem que vai responder, considerando que tratam de temas parecidos, mas do ponto de vista prático e regulatório, vocês podem ficar à vontade. Tá. Então, Eu vi que tem umas direcionadas para a Mariana. Pode começar com elas, para a Mari também liberar, se for o caso. beleza, Mariana. A primeira que está perguntando aqui é quais são os riscos acarretados caso as pilhas de rejeitos não estejam dentro das exigências da norma? Eu vi essa pergunta e a Giovana, ela até respondeu durante a apresentação dela, né? Não tem nenhuma infração, não recebe porque não tem rigor de lei, né? É mais uma boa prática de engenharia. Então, infelizmente, hoje não se tem nada que faz com que uma legislação, uma normativa que impunha regras, né? Que dê regras para pilhas de rejeito. Então, tem. Então, e beleza, só antes de prosseguir com as perguntas, a gente queria só dar 2 avisos importantes aqui. Primeiro, que a lista de presença já está no chat. E segundo, que a gente vai publicar nas nossas redes, mas já queria adiantar a reunião da próxima semana, que vai ser dia 30/11. A gente vai contar com a presença do Dr. William, que é referência no direito minerário do Brasil. Ele é sócio aqui do escritório William Freire e também doutrinador da área há muitos anos. O tema em específico que ele vai tratar vão ser fundamentos de interpretação aplicada ao direito minerário, uma visão prática. Então, a gente reitera o convite, a gente vai publicar também nas nossas redes posteriormente todas as informações, mas só queria adiantar. Prosseguindo para a segunda questão... Mike, só complementando esse negócio que a Mariana falou, ela está certíssima, né, agora a gente comentou, a BNT, ela não é exigível, mas aí, Laura, só para também não ficar essa dúvida, a norma reguladora 19, que eu pontuei, ela pode ser objeto de autuação se ela for descumprida. Igual eu comentei na minha apresentação, o problema é que dá para argumentar que tal coisa não significa aquilo, porque ela é muito genérica. Mas se tem algum item ali dela que é mais objetivo e ele é descumprido, a agência pode multar por descumprimento da NRM. Tá? Só porque você falou norma, eu também interpretei que é norma BNT, mas vai que você falou norma Sim. achando que era... É a BNT. A BNT Gente, realmente na ela verdade, eu posso complementar minha pergunta? Porque eu acho que não Claro. ficou claro. A minha pergunta é em relação aos riscos que essa forma de depósito tem, né? Porque, assim, as barragens, ela tem um risco que todo mundo conhece, que é o risco de rompimento ali e tudo que a gente já sabe. Eu não conhecia essa forma das pilhas, né? E eu queria entender quais são os riscos que isso pode trazer. Peraí, eu não vou deixar com você. Ah, tá. Você está falando mais Acho que é risco geotécnico. no sentido de risco geotécnico. Bom, Isso. nesse sentido, depende muito, é muito variável, né? Porque para se ter uma pilha estável, é preciso, além de seguir a BNT, você tem que ter um projeto. E, geralmente, a BNT, ela não é tão rígida, sabe? Ela pega, ela traz algumas diretrizes básicas. Então, o ideal é que ela siga, porque ela é o mínimo que você tem que seguir, mas que você siga um projeto. Então, se você não seguir um projeto, porque nenhuma pilha, ela deve ser feita sem um projeto, então, se você não seguir o projeto, muito provavelmente você vai ter algum problema de instabilidade geotécnica, tais como um recalque, uma trinca, uma surgência, um abatimento, erosões. Então, são vários riscos, várias anomalias que se pode ter se você não seguir com um projeto, né, de pilha. Só que, por um lado, que faz com que as pilhas tenham uma visão mais positiva que barragens, é que, diferente das barragens, que são polpa, então elas têm essa competência em escorrer em grandes distâncias, a pilha ela é mais seca. Então, se caso houver alguma ruptura, espera-se que ela seja mais contida do que barragem. Então, vai ter uma ruptura mais local. Então, não vai ter tanto impacto ambiental como se fosse uma barragem. Então, por isso que faz com que pilhas sejam bem mais positivas geotecnicamente que barragens. Entendeu? Ah, sim, entendi. Agora ficou claro. Obrigada, viu?
Desculpa. Passando agora para a questão da Tuane, ela questionou no momento da apresentação da Mariana, né? Mas estava falando que a deposição de rejeito em cava pode ser uma alternativa quando não ocorrer a recuperação de cava. Quais são as possibilidades de recuperação de cava? A disposição de rejeito nas cavas pode causar algum problema no lençol freático? Não tem, dificilmente você vai ter uma recuperação de cava, por isso que tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem planejado. É igual quando você planeja um escritório e acaba que depois de algumas pesquisas minerais, né, alguma prospecção, você percebe que o seu depósito mineral chegou para baixo do escritório, você vai ter que tirar o escritório. Então é basicamente isso. Você tem que ter um plano, um plano de fechamento de mina muito bem organizado, muito bem feito, para você saber que aquela cava eu nunca mais vou mexer, então eu posso jogar rejeito. Porque rejeito, se você for pensar, e foi por muito tempo banalizado na mineração, e por esse motivo ocorreu as rupturas, que é porque ele não traz lucro. O rejeito é o resíduo. Então, quanto menos você mexer naquele rejeito, melhor para a empresa, menos gastos. Então, você quer jogar o rejeito lá e nunca mais mexer, porque qualquer movimentação, qualquer operação unitária que você fizer com ele, você tá gastando, você está gerando gastos para a empresa. Então, uma vez que você jogou, não se espera mais uma recuperação da cava. Inclusive, esse é uma das formas, inclusive, de você fazer um fechamento de mina, que é através de jogar o rejeito, que às vezes você está descaracterizando uma barragem, jogar aquele material que você tem que tirar de lá para dentro da cava, fechar, e aí ele volta até o terreno natural com as condições anteriores à mineração, né? Então, é uma ótima estratégia, até mesmo para fechamento de mina. E problema no lençol freático, eu acho muito difícil ter, porque quando você está com a cava paralisada, o lençol freático já voltou ao seu estado natural. Então, muito provavelmente, quando você jogar rejeito, aquela água que retornou do lençol freático, porque provavelmente a cava vai estar abaixo daquele lençol, né? É muito comum isso acontecer. Os rejeitos você vai jogar, o rejeito geralmente ele tem uma permeabilidade boa, então a água simplesmente ela vai percolar normalmente. Então não tem nenhum problema com lençol freático também não. Beleza. Próximo questionamento foi: no Brasil já é obrigatório estudo hidrológico para aprovação do projeto de barragem? Se sim, saberia dizer qual o tempo de retorno da chuva exigido? Sim, isso inclusive é um problema muito grande para as mineradoras atuais. A Giovana comentou, na 95 houve uma atualização que causou muita dor de cabeça para várias mineradoras, inclusive na que eu estou trabalhando hoje, é um problema para a gente também, porque as barragens de mineração, elas sempre foram, sempre houve a preconização de tempo de retorno para 10 mil anos, para barragens de DPA alto, e sim, sempre foi muito utilizado esse estudo como premissa para projeto, para alteamento e tudo mais. E aí, com a vinda da 95, ela restringiu hoje, para PMP, tem que se fazer um estudo, isso aí a gente entra um pouquinho mais na parte hidrológica, porque é um estudo estatístico, não é trivial, é bem complicadinho. Então, os hidrólogos que sabem fazer isso, eu, como geotécnica, não tenho também know-how. Geralmente, quando eu faço, eu preciso, né, contratar. E aí eles vão identificar, porque na verdade é o mais restritivo. PMP ou decamilenar. Geralmente PMP é mais restritivo, né? Na hora de fazer os estudos estatísticos lá, PMP é mais restritivo. Então, várias empresas, quando elas foram fazer esse estudo hidráulico, hidrológico e hidráulico, perceberam que os seus extravasores não estavam prontos para receber cheias de PMP, apenas decamilenar, porque foi previsto no projeto. Então, hoje, para barragens de grande porte, de DPA alto, é o mais restritivo, PMP ou decamilenar. Agora, para as barragens menores, aí é um pouquinho menos restritivo. Eu acho que pode ser decamilenar, não lembro mais para as menores, mas é um pouquinho menos restritivo. Para DPA média é 1000 anos e para DPA abaixo 500 anos. É isso. Obrigada, Giovanni. A outra questão está questionando qual a metodologia se utiliza para a estabilidade da barragem descaracterizada.
A gente geralmente usa a mesma metodologia de barragem em operação. A única diferença é que geralmente a gente faz tanto do talude de jusante, que é aquele talude que vai para fora da barragem, quanto o talude montante, que é o que vai para dentro do reservatório, porque quando você está descaracterizando, você vai deixar aquela face do barramento que está para o lado do reservatório exposto. E antes ele tinha aquela água, aquele rejeito que ajudava também, né? Era um ponto positivo com relação à estabilidade. Então, geralmente a gente faz isso. E às vezes também, para estudos mais profundos, faz um estudo estacionário, que é o quê? Você estuda a estabilidade da barragem à medida que você vai reduzindo o nível de rejeito dela. Então, você faz uma análise de estabilidade para uma cota, depois você vai para, sei lá, 20 metros abaixo, mais 20 metros até reduzir ela toda. Então, a gente tem essas duas metodologias, mas não difere praticamente nada das barragens operacionais, né? As de barragens descaracterizadas. Agora, as questões já foram na parte da Giovana. A primeira que a gente tem, da Tuane, acredito que seja a mesma ouvinte. Pode haver barragens abaixo de pilhas e pode haver estruturas operacionais como restaurante abaixo de pilhas, o que é definido como estrutura operacional. Tuane, então, a NRM, ela só fala que não podem ter edificações na faixa de segurança da pilha, exceto edificações operacionais, né? Como eu comentei, não tem definição do que é faixa de segurança e nem do que é estrutura operacional. Então, não tem vedação legal para ter uma barragem ajusante de uma pilha. Né? Se essa barragem estiver na faixa de segurança, dá para sustentar que ela é uma estrutura operacional. Né? Agora, restaurante talvez é mais difícil, porque ela é mais enquadrada como uma estrutura administrativa, de vivência. Né? Até isso fazendo uma comparação com o que é considerado para barragem, porque para pilha não tem essa definição na norma. Então, não tem vedação legal também para ter um restaurante ajusante de uma pilha. A agência pode questionar em analogia ao que tem para barragem, mas vedação legal expressa não existe, tá? E também não nem para barragem adjusante das pilhas. Giovana, só complementando um ponto, é bem utilizável a gente adotar, não é barragem, mas é muito parecido, SAMPs ou até mesmo DICs nos pés de pilha. Por quê? As pilhas elas têm que ter um controle muito bom hidráulico, né, para não ocorrer o que eu comentei, né, de erosões. Então, toda a drenagem ela tem que ser direcionada para um caminho. E essa água ela tem que ir para algum lugar porque para evitar erosões e para poder controlar os sedimentos, né? Geralmente as barragens, as minerações, elas ficam em topos de morro. Então, para evitar que aquele sedimento seja carreado para a estrada, para a casa das pessoas, para alguma fazenda, enfim. Tem que se ter esse controle de sedimentos de mina. E como pilha é considerado uma infraestrutura de mina, então geralmente se faz isso. Ter SAMPs nos pés de barragem, é muito comum isso. Mas, dependendo da construção, ela não é considerada barragem, é considerada apenas um SAMP. E qual que é a diferença? SAMP é apenas uma escavação, você não tem aumento de volume, né? Não tem empilhamento de material, não é uma estrutura geotécnica, né? Feita pelo homem. Ela é só escavada. Então, o que contém é o próprio terreno natural. Então, SAMP é mais utilizado porque não entra em várias leis, né? É uma estrutura de mina, de infraestrutura de mina, mas pode ser que, dependendo da quantidade de sedimento, né, de todo esse estudo sedimentar que é feito, né, para aquela estrutura, para aquela pilha, se ela for muito grande, é provável que possa ter também uma barragem, ou não necessariamente uma barragem, um dique, que é uma barragem menorzinha. Mas então é possível sim, e é bem comum. Bom, e prosseguindo agora para a última questão, que foi feita pela Beatriz, os métodos utilizados hoje para barragens de mineração, sob um olhar técnico, são considerados mais seguros e eficientes, respeitando o princípio do desenvolvimento sustentável, ou estão usados os métodos mais baratos, comuns, antigos,
no sentido de contenção de gastos no empreendimento mineral. No direito comparado, podem citar exemplos de sucesso no reaproveitamento de rejeitos de barragens de mineração e barragens de mineração seguras com tecnologias inovadoras, e sobre as minas abandonadas. Como são tratadas? É elaborado um plano de fechamento de mina emergencial ou apenas isola-se e tenta se recuperar a área? Como vem sendo feita a descaracterização no caso de barragens de mineração nesses locais abandonados? A pergunta é bem extensa, tem várias perguntas dentro, então sinta-se à vontade para reler, questionar e responder como bem entender. Então, mas eu vou deixar a Mariana complementar também, por questão de método, acho que entra mais na parte dela do que na minha, mas assim, minha visão de quem está acompanhando a evolução normativa do assunto. A agência tem feito tudo que é possível dentro de um cenário regulatório para garantir que sim, os métodos utilizados sejam mais seguros e mais eficientes, né? O construtivo, por exemplo, o método montante já foi proibido por lei, e cada vez mais a agência busca evoluir em obrigações que vão garantir mais segurança, quanto segurança para a população, quanto segurança da estrutura em si mesmo, assim, melhorar a gestão dela. E foi o que a Mariana falou, a questão do lucro a qualquer custo não cabe mais. Tanto por questão de licença social, quanto pelo nível de fiscalização da ANM, não cola. As empresas não conseguem passar mais com esse tipo de metodologia, porque nem só da agência, Ministério Público também, com auditorias, tem ACP, tem 1 milhão de coisas acontecendo para os empreendedores com barragem que eles não podem se dar o luxo mais de métodos baratos. Eles, né, meio clichê, mas eles saem mais caros no fim do dia. Você usa um método mais barato, vem 3 auditorias diferentes questionando, você vai receber uma ação civil pública com um dano coletivo, você vai ter uma multa agora que pode ser bilionária na agência. Então, no fim do dia, tem obrigações legais mesmo, exigindo uma melhoria, tem a mentalidade também do setor que está caminhando para uma mineração mais sustentável, e tem o fator financeiro que agora não compensa mais pagar para ver. Então, eu vou deixar a Mariana falar dos métodos, mas na minha visão, assim, de quem está mexendo com essa parte normativa, é isso. Hoje, com relação aos métodos, igual a Giovana falou, um método que sempre foi muito, não tinha uma posição muito boa dentre os métodos que eram utilizados, que é o método amontante de alteamento, ele se foi banido, né, pela legislação é proibido. Então, os outros métodos, que são alteamento em grande centro ou jusante, são métodos muito bons, assim, dificilmente, se uma barragem, ela seguiu realmente o projeto, que esse que é o problema, né, que é um dos fatores que é bem discutido entre os geotécnicos de mineração e de barragens hidrelétricas, por que barragens hidrelétricas têm um risco e tem um histórico muito menor de ruptura? Porque barragens de mineração, primeiro, barragens hidrelétricas dá lucro, então um olhar está muito mais, com um olhar muito diferente de barragem de mineração, que é um resíduo, e segundo, porque barragens de mineração, elas são alteadas. Então, aquele geotécnico que estava ali, aquela empresa que estava ali no momento que ela foi construída, não está mais hoje, então muita coisa se perde. A mina pode ser até trocada de gestor, né? Então, pode ser que era uma empresa e a Vale comprou e depois vendeu. Então, muita coisa acaba sendo se perdida. Então, por isso que barragens de mineração tem essa um pouco mais de dificuldade do que barragens hidrelétricas. Então, atualmente, se você segue com o seu projeto, se você tem um monitoramento adequado, se você faz as manutenções de uma barragem de jusante linha de centro, dificilmente ela vai ter algum problema. É muito difícil mesmo. Agora, o ideal que está todo mundo, né, tentando mudar é o que eu comentei, para pilhas, né, pilhas de rejeito, as PDRs, né, pilhas de rejeito filtrado. Esse é o melhor dos mundos no sentido de muito menos cobranças de legislação, não precisa de auditoria, não precisa de OR, não precisa de PAI-BEM, então só nisso o gasto é muito menor do que barragem de rejeito. Por outro lado, ela tem essas dificuldades de operacionalidade que barragem não tem.
né? Você precisa ter praticamente um laboratório full ali para ficar controlando umidade e compactação do seu rejeito o tempo inteiro, porque se você não fizer isso, a sua barragem ela não vai ter uma estabilidade boa, ela vai ter camadas mais úmidas que outras, e isso pode trazer surgência, pode acumular uma água, e água é um problema. Todos os problemas decorrentes de barragens, não é por causa do rejeito, é por causa da água. Se você não sabe para onde sua água está indo, se você não tem um controle do seu nível freático, é aí que mora o problema, porque é a água que traz todas as instabilidades. Então, hoje, se você tem controle, né, eu falei, controle hidrológico, se você está seguindo a risca, né, que é previsto em lei, se seu extravasor tem lá, se ele é previsto para cheias de PMP, se você tem fatores de segurança acima da média, se você se você tem um monitoramento adequado de piezômetro, INA, e vai lá, tem várias opções hoje no mercado. Se você faz as manutenções certinhas, tem um olhar de ir na barragem praticamente todo dia, dificilmente aquela barragem vai ter algum risco, porque a barragem ela não rompe de um dia para o outro, ela dá muitos sinais. Não é uma coisa assim trivial, rompeu, ela dá muitos sinais antes de romper. Então, se é um geotécnico responsável, se tem uma equipe responsável que faz esse controle, não, é muito difícil mesmo haver essa ruptura, né? E todo esse problema ambiental que é causado posteriormente. Na sua pergunta de direito comparado, Beatriz, você pediu exemplo de sucesso de aproveitamento de rejeito e de tecnologias inovadoras em segurança de barragem, né? De reaproveitamento de rejeito que eu lembro no exterior, teve a Rio Tinto, se eu não me engano foi nos Estados Unidos, eu acho, numa mina deles da Califórnia. Eles encontraram lítio em estéreo. Eles estavam procurando em estéreo rejeito, agora não lembro qual que era o tipo de material. Eles estavam procurando ouro, encontraram lítio e conseguiram reaproveitar. Estavam produzindo bateria, eu acho, esse ano, no final do ano passado, foi esse lítio encontrado por acidente no material descartado. De tecnologias que a Mariana vai saber falar bem melhor do que eu, com certeza. Porque, assim, né, de coisa estrangeira a gente acaba importando muito. O que eu vejo no dia a dia, a gente importa muito tecnologia da automatização de instrumentos de sistemas de alerta, porque né, as sirenes elas têm que serem acionadas de forma automática. Essa tecnologia no Brasil ainda é um pouco incipiente, então algumas partes vão ser importadas do exterior, porque é uma coisa muito nova ainda aqui para o setor, para a mineração no Brasil, ter esse nível de automatização. Às vezes até demora, porque os materiais chegam da Europa, chegam da China, e demora para instalar, tem que pedir prorrogação para a agência. Mas, assim, de cases de tecnologia de segurança de barragem, eu admito que eu não lembro de cabeça ali no exterior. Talvez a Mariana saiba falar. Na verdade, ela falou tecnologia inovadora para reaproveitamento, não? E barragem segura. Eu li. Sucesso no reaproveitamento e barragem de mineração seguras. Tá. O que eu vejo no sentido de barragens, tá? De controle de estabilidade, segurança de barragem, de tecnologia inovadora, que eu vejo que algumas empresas que têm, né, um porte maior de renda delas, elas fazem muito com radar, né? Radar é algo que está sendo muito utilizado, porém é caro. Então, só empresas realmente grandes que conseguem adotar essa metodologia. E é uma metodologia muito legal, porque ela consegue identificar anomalias que em equipamentos regulares que a gente usa, tipo estação total, não consegue. Quando eu trabalhava na FEAM, eu já tive o caso de uma barragem que ela identificou-se uma trinca nela só por meio do radar. Ela tinha vários instrumentos para identificar deslocamento, nenhum deles identificou, e foi o radar que identificou, e era assim uma trinca de milímetros, mas quando foi fazer a pesquisa, foi investigar, ela já estava estendendo uma dimensão muito grande para dentro do maciço. Então, é uma das tecnologias mais interessantes que eu vi, e dentro do radar tem o INSAR, tem várias dentro do próprio radar. Então, é algo que está sendo utilizado, está sendo muito estudado, que eu posso citar. Agora, com relação ao reaproveitamento, não tem tanta tecnologia inovadora,
principalmente porque o problema não é nem tecnologia, o problema é você fazer em grande escala, né? Porque às vezes você fez um estudo muito massa, sabe, para um rejeito, só que ele vai dar só para aquele rejeito daquela mina, porque os rejeitos eles são muito variáveis. Às vezes uma mina colada na outra, o seu rejeito vai ser diferente, ou até mesmo, porque eu comento muito, que o rejeito ele muda no tempo e no espaço. Então, dentro de uma barragem. Por quê? Quanto mais no espaço, porque quanto mais você aprofunda no seu depósito mineral, muito provavelmente as condições daquele depósito vão mudar e, consequentemente, o rejeito. E também porque quando você estende para outras áreas, talvez você recupere alguns minerais que você não estava previsto, né? Na hora da blendagem, tudo para melhorar o teor, ou reduzir o teor também, que também isso é comum. Então, é muito difícil você ter vamos lá, um script para fazer, por exemplo, um bloco de tijolo de um rejeito, sendo que esse rejeito, muito provavelmente, ele vai mudar daqui 5 anos. Então, esse é um dos problemas principais da recuperação de rejeito, né? Dessas estratégias de recuperação de rejeito. E a última pergunta sobre minas abandonadas. Acho que sua pergunta é como que as barragens ou as pilhas são tratadas, né, Beatriz? Assim, se a barragem... a pilha não tem na norma qual que é o tratamento claro, mas qual que é a ideia? Tem uma lei que fala que é transferida à União, aos estados, as ações de prevenção de áreas de risco de desastres e a recuperação em áreas atingidas ou com risco de serem atingidas. Então, se eu tenho uma pilha ali que está abandonada e ela está, obviamente, instável, com trinca, enfim, o poder público pode assumir a responsabilidade, ele vai assumir a responsabilidade por garantir alguns vídeos de segurança, não necessariamente recuperar aquela pilha, mas evacuar quem tem que ser evacuado, isolar a área, né, tentar mitigar ali na medida possível e depois repassar esses gastos ao empreendedor responsável. Lógico que às vezes não é fácil, muitas vezes não é fácil. A gente são 2 ou 3, não lembro agora, barragens que foram abandonadas por uma empresa estrangeira. A empresa largou as barragens, saiu do Brasil. Como que acha para responsabilizar, né? Civilmente, ambientalmente, é muito difícil. E aí, na política nacional atualmente, tem essa previsão também de que se tiver a inação ou omissão do empreendedor, é transferida ao poder público e ele é a mesma coisa, ele pode buscar o ressarcimento. Isso está na 95 com a definição de barragem abandonada e na política nacional com essa medida em caso de inação ou omissão. O poder público não vai fazer um plano de fechamento, não vai, mas ele vai mitigar os riscos, ele tem a prerrogativa de depois cobrar o empreendedor nesses gastos que ele teve para garantir a segurança da estrutura, que é a responsabilidade deles. Não sei se ficou claro, mas é isso. Michael, tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Não vi aqui, não. Não. Mariana, você quer complementar alguma coisa? Tranquilo? Não, eu acho que eu já finalizei tudo que eu queria falar. Mais uma vez, só agradecer o convite, pedir desculpas, Michael, a paciência que você teve. O convite veio no meio das minhas férias, então foi complicado a gente, né, conseguir conversar. Então, muito obrigada pela paciência. Estou muito honrada de ter participado. Foi uma noite de muitas conversas profícuas, então muito aprendizado hoje, espero que tenha sido para vocês também, porque para mim foi, e qualquer oportunidade pode me chamar, que eu amo falar de barragem, sou apaixonada por esse tema, e sou muito feliz em poder contribuir para um olhar geotécnico mais responsável, mais sustentável para barragens, que eu acho que isso que todo mundo deveria fazer, né, como geotécnico. Então, eu queria reiterar meus agradecimentos, tanto Mariana quanto Giovana, poder contar com a parte de vocês foi excepcional, como sempre, no caso da Giovana, já conheci as palestras, foi muito boa, muito didática, a Mariana também foi muito bom, a gente com certeza vai manter esse vínculo de proximidade, então, sinta-se à vontade também para contatar a gente em caso de dúvidas, sugestões, alterações, fiquem à vontade. Enfim, muito obrigado. Marcos e Daniel, caso queiram falar algo.
Bom, boa noite, né? Eu não tive a oportunidade de dar boa noite a todos. Giovana, Mariana, muito obrigado pelas excelentes exposições. Eu não vou me estender muito nos agradecimentos, porque já são quase 9 horas e final de ano um pouco corrido, a gente acaba ficando cansado. Mas, enfim, foi uma noite de excelentes exposições, uma troca bastante profunda. Até agora estou pensando aqui em vários pontos. Agradeço. Voltem em oportunidades futuras. Danilo, quer complementar? Queria agradecer também pela presença. A reunião foi ótima. A gente pode ver isso também pela quantidade de perguntas que a gente teve. A gente está tendo bastante perguntas nessas reuniões. Está sendo ótimo. Sempre está sendo uma ótima ideia fazer essa mistura do direito com a parte mais técnica. A galera está gostando bastante. E só tenho a agradecer e que estender o convite, caso vocês queiram voltar a algum outro momento para falar sobre o mesmo tema ou qualquer outro tema que vocês tiverem vontade, vocês estão convidados. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu, Mariana, também pela parceria aí sobre barragens. Até ri quando você falou, porque antes eu tinha um outro advogado que mexia com barragem aqui no escritório também. Ela falou, minhas barragens. Eu achava que ela era maluca. Depois que a gente começa a mexer com barragem, não tem volta. É muito bom. Recomendo aí para os engenheiros que estão na dúvida. É bom, viu? Dá um trabalhinho, uma dor de cabeça, mas... Mas é bacana. Bom, gente, era isso. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, pessoal, aos últimos que restaram, reiterando o convite para a próxima semana com a palestra do Dr. William. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Encerra a gravação, por favor.